Alô, alô, galera que acompanha o Mama África FC, dos podcasts do projeto Ponta de Lança, agora chegando na sua quinta edição, quinto episódio do Mama África FC, para falar sobre futebol africano, né, na continuidade aí do projeto, da nossa proposta também sobre futebol africano, e depois de fazermos a cobertura do Campeonato Africano de Nações, que aconteceu no meio do ano, agora a gente volta para falar sobre alguns dos jogadores que se destacaram naquela competição e também sobre outros que estão dando o que falar dentro do futebol europeu. Eu sou Rubens Guilherme Santos, falo diretamente de Maputo, Moçambique, e estou no comando deste quinto episódio do Mama África FC. Mas antes da gente falar sobre o nosso tema principal do episódio de hoje, eu vou apresentar os meus colegas que estarão comigo aqui neste podcast. Primeiramente, vou deixar o meu abraço para o nosso amigo lá direto de Caratinga, Minas Gerais, Matheus Soares. Como é que tá? Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Por aqui tudo tranquilo, estava com saudade de fazer um episódio com vocês e finalmente chegou o dia. Vamos falar muito aí dos jogadores africanos que estão se destacando nas ligas europeias e estou ansioso para falar de cada um. Eu fiquei com a Bundesliga e quero também ouvir de vocês, dos outros jogadores, e falar um pouco sobre eles. Tá certo aí o nosso mineiro do projeto, trazendo já uma das nossas ligas, né, destaques no episódio de hoje. Vou mandar agora meu abraço para duas pessoas que estão no Rio de Janeiro neste exato momento, né? Primeiramente, mandar um abraço para o Luiz Fernando Filho. E aí, como é que tá, Luiz? Você que agora é um habitante da cidade maravilhosa. Fala, Rubens. Fala um alô aí para todos os nossos ouvintes, né? E os novos ouvintes do nosso podcast, nosso projeto. E bem como tu disse mesmo, agora eu sou já tenho minha carteirinha de carioca, ou quase isso, né? Já faz cerca de 2 meses que eu tô aqui, né? Mas sempre aí atento, né, a tudo que rola pelo mundo do futebol, sempre atento, né, a África, ao continente africano, ao futebol que rola por lá. E eu espero contribuir hoje nesse episódio aí pra gente falar e dar dicas, né, sobre diversos nomes aí do futebol africano pro pessoal que tá chegando agora na casa. Com certeza. E o nosso último integrante do programa de hoje, mas não menos importante, é o Marcos Carvalho, que também está no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Marcos? Como é que tá a vida aí? Meu amigo, grande abraço aí para você, que está diretamente de Maputo, né? Nosso amigo e maravilhoso continente africano. Estamos aqui em movimento e eu só vou entregar a carteirinha de carioca mesmo pro Luiz Fernando se ele for à praia, se ele tomar comer biscoito Globo e tomar um mate com limão e falar que São Paulo não tem praia, né? Para ele conseguir a carteirinha de carioca, ele precisa cumprir esses requisitos. Eu ainda não acompanhei se ele já cumpriu, então eu vou verificar aí. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Uma turma boa, entende muito de futebol. Tá certo, Marcos Carvalho, que agora também é membro do Ponta de Lança e do Mama África FC, aceitou nosso convite depois da gente invitar ele aí para participar dos nossos projetos aqui, do Ponta de Lança, do PDL, do Mama África FC, e embarcar nessa aventura que é dar visibilidade para o futebol africano e também para pautas aí envolvendo jogadores africanos, jogadoras também, sobre o que geralmente não é falado, né, no noticiário e nas reflexões sobre futebol. A gente pelo menos tenta passar isso para o nosso público que tem nos acompanhado. Falando de público, não posso deixar, né, de mencionar aí, de falar para vocês seguirem o nosso perfil no Twitter, lá no twitter.com/pontalanca,
Você pode seguir e conferir todos os nossos tweets ali falando sobre futebol africano e também curtir nossa página no Facebook, lá no facebook.com/projetopdl. Não se esqueça então de nos acompanhar nas redes sociais. E também dizer, pedir também encarecidamente aí para a audiência nos acompanhar nos agregadores de podcasts, nos seguir ali, se inscrever no feed, do YouTube, do Anchor, do SoundCloud e do Castbox, que são as plataformas que o Ponta de Lança está habitando no momento. E agora sim chegou a hora da gente falar do que importa, do nosso tema principal, do nosso prato principal da noite, ou do dia, ou de qualquer momento que você esteja nos escutando, que é comentar então esses destaques africanos até essa pausa para a data FIFA agora dos amistosos internacionais, e a gente já teve 2 rodadas de ligas europeias, início das ligas nacionais também dentro do continente europeu, e foram vários os jogadores que se destacaram nesse início de temporada 2019-2020. E a gente pode começar partindo aí da Liga Francesa, Ligue 1, falando de alguns destaques, e quem separou alguns nomes que a gente vai debater também aqui no nosso episódio de hoje foi o Luiz Fernando Filho. Isso aí, Rubens. A Ligue 1 talvez hoje, seja a liga com mais jogadores africanos, nacionalizados legalmente, no sentido de que jogam por seleções africanas, ou mesmo os naturalizados, Mas, claro, a gente vai prezar em falar de nomes de jogadores africanos que jogam por suas seleções, naturais, digamos assim. Mas é impossível a gente falar de Ligue 1 hoje sem falar de 2 nomes, Primeiro é o Victor Osimhen, o nigeriano, do Lille. É um jogador que iniciou muito bem a temporada. É um jogador que jogou a Copa Africana de Nações pela Nigéria, agora na metade do ano. Não teve muito destaque porque jogou na reserva ali, e algo que a gente já comentava bastante, sobre a Nigéria ter uma geração, essa atual geração de atacantes muito boas, Mas voltando ao Victor Osimhen, é um jogador que em 11 jogos, contando Liga Nacional, Champions League, tem 8 gols e 2 assistências. Desses 8 gols, 7 são no Campeonato Francês. E para vocês terem ideia da magnitude desses números, ele só não é melhor que o Lewandowski na temporada europeia como um todo. Então, são números iniciais, nessa primeira metade do calendário europeu, mas que chamam a atenção, de um jogador que, alguns anos atrás, jogava pelo Wolfsburg, acabou indo para o Charleroi, foi jogar numa liga menor. O Charleroi, se eu não me engano, é da Bélgica, me corrija se eu estiver errado, e foi contratado nessa temporada, E por incrível que pareça, ele chegou no Lille nessa temporada, Lembrando, o Lille da temporada passada de PP, Rafael Leão e companhia, ele vem para substituir justamente o Rafael Leão, Rafael Leão que foi para o Milan, ele já chega nessa primeira metade e vem chamando muito a atenção. Então esse talvez, na Ligue 1 até o momento, nessas primeiras 9 rodadas, ele é o melhor jogador, na minha visão, assim, não só pelos gols, pelos números, mas também pela precisão, pela influência dentro da área do Lille e tal. E junto com o Osimhen, nigeriano, outro cara que eu tô gostando bastante é o Slimani. O Slimani já é mais conhecido do pessoal, o argelino, jogou no Leicester, jogou em alguns outros clubes também, no Sport, marcou época, e na França ele está fazendo um belo campeonato. Ele chegou também nessa temporada, fazendo ali uma dupla junto com o Ben Yedder, em Sevilha, e ele chegou muito bem, apesar do Mônaco estar não tão regular na temporada até agora, tem sofrido muitos empates, e às vezes até viradas, sai fazendo 2-0, vai lá, toma 2-2, 3-2, mas dentro desse caos que vive o Mônaco desde a última temporada, ele vem sendo o grande destaque, assim, São 6 jogos, 4 gols e 5 assistências. Em 6 jogos, 4 gols e 5 assistências. Então,
eu deixo para esse início do debate esses dois nomes, né? O Ossien, nigeriano, e o Slimani, o argelino, né? Também a gente vai percebendo que nessa primeira metade da temporada do Campeonato Francês, os africanos mesmo, né? Os africanos, tanto os que jogam por seleções do seu país mesmo, como esses dois, como os africanos naturalizados franceses, vem dando o tom, né? Nessa Ligue 1, que para além do PSG, é uma liga que nessa temporada tem muitas qualidades, assim, que eu vou deixar para falar um pouquinho depois, mas que tem alguns clubes aí se destacando e com alguns valores bem interessantes. Com essas novas contratações, os clubes também da França estão se desenvolvendo, né? Pois é, Rubens, e dentro disso, a gente tem, historicamente, né, a Ligue 1, ela tem sido, nos últimos anos, principalmente, né, nesta década, ela tem sido uma liga que vem revelando bastantes nomes, né? E eu defendo muito, cara, esse olhar que a gente precisa ter sobre os jogadores africanos, que não seja um olhar que eu tô querendo dizer análise, né? A análise mesmo sobre jogadores, a partir dos scouts e tudo mais, a gente tentar sempre, né, evitar aquele olhar colonizado, né? Por que eu digo isso? Porque grandes nomes que a gente vê hoje jogando principalmente na Premier League, como o Aubameyang, ou outros como o Koulibaly, o Napoli, surgiram em clubes pequenos, digamos assim, clubes menores da França, né? E tem que ter muita sensibilidade e saber analisar de fato, né, o futebol como ele é, né, as qualidades do jogador como ele é, porque tem muitos jogadores africanos das diversas qualidades aí, com muito potencial na Ligue 1, sabe? E a gente tem alguns nomes como o Moses Simon, que é outro nigeriano que jogava no Genk da Bélgica, estava lá na Bélgica, sempre foi aí um jogador bem interessante jogando lá pelo Genk. Foi contratado pelo Nantes, que é uma das gratas surpresas do campeonato até agora, é o vice-líder atrás do PSG, e ele vem sendo um bom jogador também, assim, vem mostrando um bom nível de jogo no Nantes também, e é mais um desses jogadores, assim, né, que a gente sabe que tá em algumas outras ligas, assim como o Ossien, que apesar de ter surgido no Wolfsburg ali, foi pro Charleroi, né, acabou jogando bem lá e voltando, né, aos grandes holofotes. Então, a gente fazendo análise, assim, sobre essas ligas, para além também do PSG, né, porque o pessoal às vezes acha que o Campeonato Francês é só o PSG, mas se a gente for olhar analiticamente, assim, a gente consegue achar alguns valores ou vários valores, assim, de jogadores africanos muito interessantes. E o terceiro colocado, né, o Angers, é um time bem interessante de se analisar, não só por estar na terceira colocação nessa temporada, mas por ser um clube formador, assim, nos últimos anos ou nessa década, nessa segunda metade dessa década na França, assim. O Angers é um time que não é um grande time na França, eu acho que nem sequer é um time médio, considerado um time médio na França, mas é um time que tem um trabalho de scout muito interessante, né? É um time que, por exemplo, em 2017 contratou o Nicolas Pepe, né, um grande jogador que agora está no Arsenal de graça, e vendeu ele por 10 milhões, entendeu? É um time, por exemplo, que contratou o Toko Ekambi, ainda na época do Paris FC, alguns anos atrás, praticamente de graça, e agora vendeu por 18 milhões ao Villarreal. E assim também tem outras contratações que eles fazem, assim, que precisa ter, né, um olhar bem importante, assim, relacionado aos grandes talentos, assim, né? O que eu quero dizer, o Angers hoje é o terceiro colocado, e um dos jogadores que eu acho muito interessante, que é o marroquino Aliou. Ele não jogou todos os jogos que ele entrou, ele não jogou todos os jogos como titular, entrou em 6 jogos como titular, mas já tem 4 gols e uma assistência. Mas para além dos 4 gols e uma assistência, é um jogador que, se a gente fosse comparar, é bastante parecido com o Mahrez. Assim, é um jogador bem interessante, o Aliou, um jogador que já
de certa forma, rodado, assim, ali pelo futebol francês e tudo mais, e que é um jogador que eu acho que o pessoal que gosta de acompanhar futebol, gosta de acompanhar os bons valores aí na Europa, precisa estar atento. O surgimento desses jogadores, principalmente essas promessas aí, até mesmo jogadores que têm uma idade um pouquinho mais avançada, mas que estão mostrando seu futebol dentro dessas grandes ligas aí do futebol europeu, ou as mais destacadas, é esse trabalho que os clubes têm feito mesmo, né, de buscar potenciais atletas que possam render mais do que esperado até mesmo financeiramente, né, obviamente, para sustentabilidade financeira dos times, mas também pensando no desenvolvimento do futebol, né, de uma maior competitividade, e a gente vê uma liga francesa um pouco mais parelha com esse objetivo, ou pelo menos com esse pensar dos clubes. Rubens, eu acho que é até uma lição para o nosso mercado aqui brasileiro. Eu sei que não é o nosso tema aqui, né? Mas a gente aqui tem um certo preconceito com jogadores africanos, né? Eu digo um certo preconceito porque a gente não olha muito bem para os jogadores africanos e pensa que eles praticam, né? Os jogadores lá praticam um futebol abaixo do que seria o futebol brasileiro, né? E aí a gente vê vários jogadores africanos indo para a Europa a um preço baixo, às vezes até de graça, como o Luiz Fernando citou aí, e brilhando, né? Enfim, dando retorno técnico e financeiro. E aqui a gente ainda acha que é muito superior, né? Chega no Mundial e às vezes apanha para esses times, para os times africanos, né? Então, eu acho que fica uma lição até para o nosso mercado aqui, de como a gente observa, né? O mercado africano, né? De jogadores. Né? Acho que a gente olha às vezes muito de cima para baixo quando não deveria ser assim. Concordo contigo, né? Ainda tem muito desse pensamento que o futebol brasileiro é autodidata e autoprodutivo ali, né? Não precisa ter e nem precisa observar o que é feito fora porque somos superiores, mas na verdade a gente está tomando um banho, né? Uma lavada aí dos outros países que estão conseguindo sim uma perspectiva de desenvolvimento do futebol muito mais avançada do que aquela coisa monótona que é o pensamento do futebol brasileiro em muitos casos, né? Também não podemos generalizar. Mas temos mais nomes aí como destaque, né? Acredito que o principal deles é o Gueye, não é isso, Luiz? O Gueye eu sou suspeito a falar, né, Rubens? Desde da Copa Africana de Nações com o Senegal. Quem acompanhou aí até o jogo PSG e Real Madrid, a Champions League é importante por causa disso, né? Às vezes o pessoal negligencia a fase de grupos, mas o que o Gueye jogou contra o Real Madrid, cara, foi um absurdo. E um jogador que veio do Everton, né? Jogava no Everton até a temporada passada, jogava na Premier League. Ele chegou a ser campeão com o Lille há uns bons anos atrás, na verdade. O Lille, da época do Hazard, do Moussa Sow e companhia. E jogou no Aston Villa, inclusive, do Marcos, antes de ir pro Everton. E é um jogador fantástico. Eu ia citar isso agora. Ia citar isso, Jogou no Aston Villa, né? Por um tempo. Sim, jogou. Infelizmente, não com tanto sucesso quanto agora. Isso, inclusive, me dá muita tristeza, mas jogou sim. Pois é, o Gueye, na Liga Francesa, ele vem jogando o fino da bola, assim, não só a atuação. A ponta do iceberg foi a atuação contra o Real Madrid, né? Um grande jogo, um jogo forte, gigantesco, mas é um jogador que vem jogando muito bem, né? Desarma, é um dos jogadores, é praticamente o epicentro do PSG hoje, né? O Thomas Tuchel sempre deixou claro, né, que ele gosta muito do Gueye, do quanto ele pode ajudar taticamente o time, e ele dá um equilíbrio gigantesco, né? E lembrando do Gueye, né, vou ter que falar, a gente vai ter que falar do Camavinga, né? Um jogador de 16 anos do Rennes, angolano, né? Angolano / congolês, né? Tem a questão da nacionalidade dos pais, né? Que também acabou dando um alô, vamos por assim, para o mundo no jogo contra o PSG, né? Na vitória contra o PSG pelo campeonato francês. É um jogador aí, talvez, um dos mais promissores, né?
na Ligue 1, assim, nessa temporada, e se eu fosse algum clube aí, ou aquele fã que gosta de acompanhar aí os jogadores, os grandes destaques, eu diria para ficar de olho no garoto, no meio-campista, canhotinho, Camavinga, 16 anos. Ele tem essa questão da nacionalidade aí. Em agosto, o técnico do Sub-17 da Angola disse que gostaria de contar com ele, né, na seleção nacional. Disse, inclusive, que vai contar, mas a Federação Angolana de Futebol é uma bagunça. Então, eu acho que isso é muito difícil do Camavinga, de fato, jogar por Angola. Mas só que está, inclusive, se especulando dele jogar pela França. Entendeu? Tem essa especulação aí dele ser nacionalizado e jogar pela França. A mídia francesa especula isso. Eu estava lendo até hoje consegui ler alguma coisa em francês, uma matéria falando sobre isso. Há essa especulação, a França parece querer contar com os serviços do Camavinga. Acho muito difícil que realmente ele jogue por Angola, só se for mesmo da vontade dele, mas assim, eu duvido por conta da falta de organização da federação. Então acho que é bem capaz aí de a França contar com o talento aí do rapaz. Então falamos do Camavinga, e para a gente fechar essa lista da Ligue 1, falaremos agora rapidinho do Hassan Camara, que é um jogador gabonês, conterrâneo aí de Pierre-Emerick Aubameyang, e que está no Reims, né? Também um dos destaques nessa temporada, esse início de temporada na Ligue 1, com 1 gol, 11 desarmes e 11 interceptações. Outro jogador que a gente pode destacar também nessa lista aí que a gente selecionou é o Zinedine Ferhat, jogador do Nimes, argelino, e já atuou aí, já participou de 9 partidas, tem 1 gol marcado e 1 assistência. É isso, Rubens. Rapidamente, para falar desses 2 jogadores, o Camara, o gabonês, né, chama bastante atenção a versatilidade dele, porque ele é, inclusive, um dos jogadores que marcaram o gol na vitória contra o PSG, no Parc des Princes, há 2 ou 3 rodadas atrás. E é um jogador que ele chama atenção justamente por esses números, pelos desarmes, né? 11 desarmes e 11 interceptações. É um jogador que joga como lateral esquerdo, mas pode jogar um pouquinho mais avançado como meia esquerda. Já é um jogador mais rodado, mas é um jogador bem interessante. E o Ferhat, do Nimes, ou do Nimes, não sei como você fala exatamente, é um argelino, né? Tem 9 jogos, 1 gol e 1 assistência, e ele não surpreende necessariamente pelos números, mas é pela influência dele dentro do jogo da equipe, né? Um típico camisa 10 do argelino, né? Do time do Nimes, e é um jogador que vem se destacando bem aí, é um jogador que na maioria das rodadas até agora tem se destacado pela influência dele, pelo fato dele participar bastante das jogadas ofensivas, e é um daqueles jogadores que, se continuar fazendo essa temporada que está fazendo, obviamente, na próxima temporada ele já consegue algum clube, principalmente dentro da França, um pouco maior. E é um jogador que até para ficar de olho aí para as próximas convocações aí na Argélia, né, que tem uma geração muito boa de meio-campistas, mas eu ficaria de olho no Zinedine Ferhat. Bom, então fechamos a nossa lista dos jogadores da Ligue 1. E agora falaremos dos destaques da Primeira Liga, a Liga de Portugal, e separamos aqui alguns nomes, começando de um jogador que tem sido muito importante para a equipe do Porto, né? Nesse momento em que o Porto atravessa aí de até mesmo desastre, né? Não tendo se classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões, teve que se contentar com a Liga Europa. E o Zé Luís vem sendo um grande destaque, pelo menos nesse começo de temporada. Ele que é jogador do Porto, atacante de Cabo Verde, tem 28 anos e até o momento 6 gols em 7 jogos dentro da Primeira Liga de Portugal. E ele chegou nessa temporada para ser um jogador a somar, né, mais um a somar no ataque da equipe. E ele, quanto o Marega, que é outro jogador que a gente vai falar daqui a pouco, quanto o Tiquinho Soares estão dando resultados, né? Principalmente depois desse desastre que aconteceu nos playoffs da Liga dos Campeões. Um jogador
que passou pelo Spartak Moscou, já foi também jogador do Sporting de Braga, né? Vem sendo um grande destaque nesse início de temporada. E para a gente completar então essa dupla aí que está fazendo muito sucesso dentro do Porto, né, nesse começo de temporada, podemos citar também o nome de Moussa Marega, né, que é também jogador do Porto, né, atacante, malinês, jogador que representa a Mali, né, apesar de ter nascido na França. Ele é o caso inverso do que a gente tinha citado lá, alguns jogadores nascidos no continente africano e que se naturalizaram franceses. Ele não, ele é um jogador francês que se naturalizou malinês para defender a seleção de Mali. 28 anos e 4 gols até a 7ª rodada também dessa Primeira Liga. É o outro destaque. Os jogadores do Porto, então, que vem se destacando principalmente na faixa, no último terço, como a gente costuma dizer, do campo, né, de futebol. Jogadores que vêm tendo uma importância principalmente na hora H, na hora do gol, para a equipe do Porto. Porto que tenta, né, mais uma vez aí conquistar o campeonato português e que teve esse início de temporada marcado aí pela não classificação para a Liga dos Campeões, né, para a fase de grupos, mas já está em busca de reabilitação e também disputando a Liga Europa. Outro jogador que separamos aqui e que acredito que o Marcos pode até falar mais especificamente, né, porque a especialidade dele é o futebol angolano, é o Wilson Eduardo, né, que até o momento tem 2 jogos na Primeira Liga e tem 2 gols marcados, então teve um aproveitamento muito bom, né, a média aí de 1 gol a cada jogo. Ele que tem 29 anos e é jogador de Angola, já tem uma idade um pouco mais avançada, né, assim como os outros jogadores que a gente citou aqui desse campeonato português, porém, pelo menos nesses 2 jogos que voltou aí para a equipe do Braga, vem sendo muito importante. Ele também que é versátil, já jogou em lateral, mas na verdade atua pela faixa de meio de campo e no ataque, né, há um bom tempo no Braga. O Wilson Eduardo ele estreou recentemente na seleção angolana. Ele ainda não tinha jogado pela seleção. Os pais, né, ele tem dupla nacionalidade, na verdade, né? Ele é angolano e português, mas aí ele decidiu jogar por Angola e ele participou muito bem ali na partida de estreia dele, foi marcando um gol importantíssimo, né, garantindo Angola de volta ao CAN aí, depois de bastante tempo. Já no torneio ele não foi tão bem ainda, né? Não foi tão bem, né? Não teve uma participação tão expressiva. Angola acabou desclassificada, ele inclusive perdeu um gol feito assim na segunda partida de Angola no torneio. E, enfim, continua na seleção, marca os seus gols lá, é muito bem visto dentro do país como um atacante fazedor de gols, um atacante importante, até pela sua experiência também. A Angola tem uma seleção muito jovem, né, passa por um processo de renovação, mas a experiência do Wilson Eduardo tem sido importante aí nessa renovação do futebol angolano depois daquela geração de 2006 que até então ainda não encontrou uma equipe que jogue, né, um futebol à altura daquela seleção que classificou o país pela primeira vez na Copa do Mundo. É bom jogador, é fazedor de gols, e tá aí. Eu acho que vai ter mais alguns anos aí marcando seus gols, mas não sei se ele vai conseguir chegar, como é que eu posso dizer, assim, jogar num time, por exemplo, mais cotado assim, de Portugal, mas, né, ter um destaque maior. Eu acho que agora é a fase em que a carreira começa, entre aspas, a declinar. Eu acho que eu tô sendo até um pouco pesado, pegando pesado com o Eduardo aqui, mas é um jogador muito útil, é um jogador fazedor de gols, que se deixar ele faz o gol mesmo, e principalmente na seleção de Angola tem um papel muito importante. Agora, continuando aqui na nossa lista, próximo nome é o Idrissa Doumbia, jogador do Sport que vem atuando como titular na volância do time, né? Ele que é marfinense, tem 21 anos, tem como um dos seus destaques aí
o passe, né, um ótimo passador dentro de campo, e ele foi formado nas categorias de base do Anderlecht. Mais uma promessa, né, do futebol africano, jogador que tem versatilidade, ele também pode atuar no meio campo, né, um pouco mais avançado, até mesmo como segundo volante, mas vem jogando como esse primeiro volante dentro da equipe do Sporting, ganhou a titularidade, né, para essa temporada e vem sendo um dos destaques africanos dentro do campeonato português até o momento. O fato de dois jogadores, né, que tu comentaste aí, tanto agora o Doumbia como o Zé Luiz, evidenciam o fato dos clubes mais tradicionais buscarem jogadores em ligas mais alternativas, digamos assim. Mesmo que eu não ache que a Liga Belga seja uma liga alternativa, pelo fato, né, das grandes revelações que acabam surgindo ano a ano e dos bons valores, né, que eles possuem e tal. Então, tanto o Zé Luiz como o Idrissa Doumbia, né, são esses tipos de contratações. No caso, o Zé Luiz foi na Rússia, né, que acaba vindo por um baixo preço. Até nem sei qual foi o preço necessariamente dos dois, mas não devem ter sido preços tão elevados assim para a realidade de cada clube, mas que na bola acabam valendo a pena, né? E até, quem sabe, daqui 1 ou 2 temporadas tanto o Porto, né, quanto o Sporting Lisboa, principalmente o Sporting Lisboa, né, que acaba sempre contratando jogadores assim, do continente africano, principalmente, assim, acabam vendendo pelo dobro às vezes, né? Então é sempre bom deixar ressaltado, né, essas estratégias de mercados bem interessantes na Europa. Exato, né? E se a gente for observar a Liga 1, o campeonato português, a Bundesliga acredito que até subiu de patamar, mas a Liga holandesa, né, tem esse papel ainda de formador de jogador mesmo, né? De ligas que desenvolvem os jogadores, fazem deles ótimos produtos, né, dentro do mercado do futebol e conseguem aí preços interessantíssimos, né, em negociações, transações que têm cifras bem grandes e bem altas e que rendem um retorno financeiro muito bom para esses times aí nas ligas mais emergentes, mas que ainda são destaques dentro do futebol europeu em relação aos compradores que estão principalmente nas grandes ligas. Eu tenho a opinião de que alguns campeonatos, alguns países são mais ligados nisso de mercado alternativo, de ir na Ásia, na África, e para mim a Bélgica, a Áustria também, que faz um bom trabalho com jogadores africanos, e na Holanda servem mais e Portugal também, servem mais de porta de entrada. E na Alemanha, na Inglaterra, Espanha, eles esperam esses jogadores evoluírem para poder ir atrás deles. Alguns casos são raros mesmo, mas todo jogador assim, que está destacando hoje, ele passou por uma liga menor, se destacou e já foi para outra logo. Uma espécie de laboratório para pegar uma experiência e tal. Então é isso que eu gosto também em alguns campeonatos alternativos, que eles trabalham mais esse scout e vão atrás de jogadores que pouca gente vê e pagam muito pouco por eles e depois vendem por um preço absurdo. A valorização deles é bem grande. E isso é por conta do trabalho feito dentro de campo, não é porque eles se promovem também, não. Eles fazem um trabalho de desenvolvimento, eles jogam bem, fazem boas atuações, crescem taticamente também e aprimoram os defeitos que eles tinham nos países anteriores. E agora destacando 2 jogadores do setor de defesa do Vitória de Guimarães, que vem fazendo também um ótimo início de temporada. Falaye Sakho, ele que é conterrâneo do Marega, né, lá do Mali, tem 24 anos, jogador do Vitória de Guimarães, lateral direito, e tem 2 assistências para gols nesta temporada. Lembrando também que um brasileiro, né, tem se destacado também nessa campanha, nesse início de campanha do Vitória de Guimarães dentro do futebol português, o Lucas Evangelista, né, que foi revelado pelo São Paulo, já vem jogando há um bom tempo ali no futebol português, também outro destaque, mas a gente vai focar aí no Sakho, que tem números interessantes também para um lateral,
é um cara que parte pro drible, né? Tem como recurso o drible também, e já conseguiu 2 assistências nessa temporada, também ganhou a titularidade, né, na lateral direita, e tem como companheiro ali do setor defensivo o Edmond Tapsoba, né? Ele que é jogador de Burkina Faso, tem 20 anos, isso mesmo, 20 anos, e já comanda ali, já é um dos xerifões na zaga da equipe do Vitória de Guimarães. E o mais interessante é que ele, zagueiro, já conseguiu marcar 2 gols nessa temporada, vem se destacando principalmente no jogo aéreo ali, né, na bola parada, sempre habitando ali a área dos adversários, já conseguiu marcar 2 gols nessa temporada também. Tem números sólidos, um jogador que se destaca também principalmente pelo jogo aéreo, né? Tem a vitória nos jogos aéreos, né, em relação aos seus adversários, e é mais um jogador que a gente pode destacar principalmente pegando essa equipe do Vitória de Guimarães, que até se encontra, né, na parte de cima da tabela do Campeonato Português, que tinha Famalicão aí, né, uma equipe que subiu para essa temporada e também está surpreendendo. Então é um ano de surpresas mesmo dentro do futebol europeu. E Leicester também, né, agora voltando a ser mais um expoente ali na Inglaterra, né, lutando na parte de cima. Claro, né, a gente ainda está no começo de temporada, muita coisa tem para rolar, mas é importante a gente destacar principalmente os jogadores africanos dentro dessas equipes. E o nosso destaque também fica com o Sakho e o Tapsoba do Vitória de Guimarães. O último jogador que eu botei aqui na lista foi o Luther Singh, né? Ele que é jogador do Moreirense, atacante, e é sul-africano, né? País aqui vizinho a Moçambique, da África do Sul, tem 22 anos e já tem 2 gols e 1 assistência. Moreirense também é uma equipe que não é das mais tradicionais do futebol português, mas que também tem esse papel de formador, assim como Vitória de Guimarães, né, para a gente terminar esse assunto aqui de campeonato português, como um dos principais aspectos, né, formador de jogadores. Depois, é interessante a gente analisar, porque essas equipes também formam jogadores que depois vão para as grandes equipes, como o Porto, como o Sport, como o Benfica, e aí se destacam, tem mais visibilidade mesmo, ou até mesmo partem para outras ligas ou outros mercados e primeiro conseguem mostrar esse futebol dentro dessas equipes aí emergentes do campeonato português. E a gente fecha a nossa lista da Primeira Liga com esse Luther Singh aí, que é um jovem, né? Assim como o Sakho, assim como o Tapsoba, é um dos destaques aí desse início de temporada, principalmente pela juventude e o ótimo aproveitamento nesses 7 jogos. Agora, Premier League, vamos falar de Premier League. Eu vou deixar até o nosso especialista em Premier League, né, Marcos Carvalho, falar um pouco mais de quem ele elencou ali como os destaques do campeonato inglês. Bom, para falar da Premier League, campeonato o falado melhor campeonato do mundo. Eu particularmente creio que seja assim mesmo, né? É um dos campeonatos mais vistos, se não o mais visto. E fiz aqui uma listagem, assim, eu tive que ir cortando alguns nomes, porque também temos uma boa presença de africanos na Premier League. Mas eu fui focando mais em alguns nomes que andam se destacando, né, tanto positivamente como negativamente. O meu primeiro nome da lista aqui é Riyad Mahrez, do Manchester City, né? Eu denomino ele como um meio atacante. Eu confesso que eu fiquei meio sem paciência para falar se é winger, se é extremo, se é, enfim, eu simplifiquei um pouco, né? É um cara que joga ali no terço final, como muita gente gosta de falar. E ele, nessa temporada, a Premier League, ela teve 8 rodadas apenas, né, ainda. O Riyad Mahrez, ele tem 2 gols e 3 assistências. E eu coloquei outros 2 números aqui, até para fazer um comparativo com o próximo destaque que eu coloquei. Ele tem 10 dribles bem-sucedidos, né, e 89% de precisão nos passes. Eu acho 89% de precisão nos passes, para quem joga ali no terço final, é essencial. Isso mostra que a bola no pé do Mahrez, né,
a tendência é que a jogada seja bem sucedida, né? São boas jogadas que saem dos pés de Mahrez até pela precisão, né? Um cara que tem o costume de errar quando está com a bola no pé. Mas eu queria dar uma comparada aqui. Depois, se vocês quiserem até comentar sobre o Mahrez, vocês, por favor, fiquem à vontade. Mas o próximo nome da lista aqui é um defensor, que é o Arthur Masuaku, do West Ham. Ele é um congolês democrático de 25 anos. Congolês democrático, acho um nome lindo, um gentílico lindo, sabe? Acho que é um dos gentílicos mais legais que tem, assim, no mundo. Congolês democrático, eu acho sensacional. O Arthur Masuaku, ele tem uma assistência, ele é um zagueiro, ele também joga de lateral esquerdo, mas ele é um zagueiro, ele tem uma assistência, 16 desarmes e 9 dribles bem sucedidos. Engraçado que o Mahrez tem 10. Então, assim, isso mostra também uma certa técnica do Masuaku, que tem um número alto também de precisão nos passes. Mas é aquilo, isso fica um pouco mais complicado de destacar, porque como zagueiro, às vezes ele acaba trocando muitos passes ali na zona defensiva, né? Mas eu achei a parte dos dribles, né? Ele tem um número de dribles semelhante ao do Mahrez, muito interessante. Talvez seja também pela objetividade do Manchester City, né, na frente, mas eu achei interessante esse número de dribles aí ser parecido. Sobre o Masuaku, cara, eu acho ele um jogador muito, muito interessante, assim, né? Eu lembro que algumas temporadas atrás, umas 2 temporadas atrás, que o West Ham andou perigando em algumas rodadas, na zona do rebaixamento da Premier League e tudo mais. Ele acabou sendo, mais pro final do campeonato, durante mesmo todo o campeonato, uma das principais ferramentas, assim, do West Ham, né? É um jogador canhoto, um jogador que tem um apoio muito bom no ataque, pelos vários jogos que eu já vi dele, né? Um jogador que ele ganha bastante, assim, no de apoio. Eu acho ele fantástico, acho ele um jogador muito bom, muito esforçado também, muito tático, aquele tipo de jogador que um técnico gosta, né? E sobre o Mahrez eu sou suspeito pra falar, né, cara? Porque o Manchester City, pra mim, apesar da derrota para o Wolves, é um time fantástico. O Mahrez que, né, lembremos, né, que quando chegou ao Manchester City, ainda o pessoal duvidava, né, do que poderia dar no Manchester City, mas me parece que não sentiu a camisa, né? Chegou, joga num time, né, que tem outras boas alternativas ali no lado dele, né, como o Bernardo Silva e outros jogadores ali, e mesmo assim, né, vem jogando alguns jogos como titulares, outros como reserva, mas mesmo quando entra da reserva, acaba tendo uma produção, né, dentro do jogo muito interessante, e eu gosto muito do Mahrez, cara. O Mahrez é um cara fantástico mesmo, que é da Premier League, e é um daqueles africanos que parece que se firmaram, né, num dos times aí mais interessantes da Inglaterra nos últimos tempos. Sim, e o Mahrez também, que assim, ele foi essencial no título da Argélia, né, do CAN esse ano. Apesar de que a Argélia ela fez um jogo bastante coletivo, né, mas o Mahrez ele teve uma participação importantíssima, né, um dos maestros desse time aí da Argélia, campeã da Copa Africana de Nações, que foi realizada no Egito esse ano, que a gente cobriu aqui, né? A gente fez os podcasts. Quem quiser dar uma lembrada sobre, né, a Copa Africana de Nações, pode conferir até os antigos episódios aí. Com certeza, né? Dá uma conferida ali nos agregadores e pelo menos matar saudades do que foi a cobertura do Mama África FC no CAN de 2019. Vamos agora para uma dupla que no ano que na temporada passada, né, fez chover, né? Sadio Mané e Mohamed Salah. Muita gente fala Mohamed Salah, vocês me permitam falar Mohamed Salah, porque eu costumo, quando eu ouço algumas pessoas se referirem ao profeta, né, o Mohamed, né, que, enfim, eles falam com essa pronúncia, então eu adotei essa pronúncia para o Salah, tá? Então eu falo Mohamed Salah.
Mas, partindo aqui então para os números, vou começar pelo Mané. Como eu disse, a Premier League ela ainda está na sua 8ª rodada. O Mané ele deu uma assistência, fez 5 gols, e ele tem um número muito bacana, impressionante, de 14 desarmes. Lembrando que a gente está falando aqui do Masuaku, que tinha 16, né? Zagueiro, lateral esquerdo, que tem 16 desarmes. E o Mané, que é atacante, joga ali na frente, né? Joga pelos lados, enfim, com 14 desarmes. Né? Eu acho que isso também dá uma dimensão. Isso explica muito a intensidade, né, do time do Klopp. Sim. Então, não à toa está liderando com 8 pontos aí de vantagem. É o grande candidato, se nada der errado dessa vez, a ser campeão, né? Porque o Liverpool, enfim, vem batendo na trave aí em algumas outras oportunidades. Mas são números muito bacanas e expressivos com relação a isso. O Mohamed Salah são 3 assistências e 4 gols. Se você parar para pensar em 8 rodadas, isso não é nada mal. Mas há quem esteja cobrando um desempenho maior do Salah. Há quem ache que ele essa temporada ele ainda não está sendo o Salah que nós conhecemos. Teve até um episódio aí, né, um tempo atrás, que o Salah e o Mané meio que se desentenderam no jogo, enfim, mas acho que já está tudo certo entre eles, já está tudo tranquilo. Mas teve esse episódio aí meio que curioso. Os dois fazem parte como nós falamos aqui, do time que lidera a Premier League, tem a companhia do Roberto Firmino, né, que, enfim, também está em grande fase. E, enfim, acho que vão para essa data FIFA aí. O Mané, inclusive, joga contra o Brasil. Eu não sei se o Tite vai cometer essa loucura, mas temos grande chance de termos Marcinho, lateral do Botafogo, marcando Sadio Mané nos amistosos entre Brasil e no amistoso entre Brasil e Senegal. Isso vai ser bem curioso. Sensacional. Esses amistosos, tanto contra Senegal quanto a Nigéria, eu não creio que vai ser essa molezinha que todo mundo está pensando que não. Eu vejo as pessoas falando amistoso contra os possantes Senegal e Nigéria, falando com um certo tom de deboche. Olha, eu não creio que vai ser essa moleza toda não para o Brasil, né? Mas, enfim, fica o registro aí, né? Enfrentaremos Sadio Mané. Antes da gente partir pro pessoal que não é do top 6, né, como falam, a gente tem Aubameyang e Pepe também do Arsenal, né? Enfim, Aubameyang, grande estrela do Arsenal, e o Pepe que custou simplesmente 82 milhões, né, de libras. Eu não sei se eu tô na moeda certa, se foram 82 milhões de libras ou de euros, mas custou bastante caro, né? O Pepe. E, enfim, o Aubameyang, por exemplo, ele teria a opção de jogar por uma seleção mais gabaritada, né? Digamos assim, mas escolheu jogar pela sua pátria mesmo. E eu acho sempre louvável isso, né? Às vezes a gente olha e pensa que é um certo desperdício, talvez seja um jogador que nunca vai jogar uma Copa do Mundo, mas eu acho isso muito representativo, né? Eu acho que quando um jogador escolhe fazer isso, eu acho que tem que ser aplaudido e não recriminado, né? Com muita gente, às vezes, chama até de... acho que é burro, né? Acho que o jogador não está sendo inteligente a fazer essa escolha. Vou partir aqui também para o pessoal que está fora do top 6, e aí depois vocês, de repente, complementam com alguma coisa aí até sobre o Aubameyang e o Pepe. Vou falar aqui rapidamente do Adama Traoré, do Wolverhampton, que entrou na seleção, digamos assim, da Premier League essa semana, né? Um jogador jovem que ele nasceu na Espanha, mas ele também tem ascendência malinesa, vamos dizer assim, né? Ele é hispano-malinês, vamos dizer, e ele escolheu jogar pela seleção de Mali. Né? Ele tem 2 gols e uma assistência, e esses 2 gols foram justamente os gols da vitória contra o City nesse final de semana. O City é simplesmente um dos melhores times da Inglaterra, que na temporada passada fez aquela enormidade de ponto, né? Enfim, treinado pelo Guardiola, e enfim, uma grande vitória do Wolverhampton nessa última rodada.
E tem uma curiosidade que ele é o jogador mais rápido do FIFA 20 junto com o Mbappé. Fica aí pro pessoal que joga, fica essa curiosidade aí. Jordan Ayew, do Crystal Palace, né, ganês, fez 3 gols. Um deles me doeu muito, foi contra o Aston Villa. Particularmente não é o meu jogador preferido, é o meu jogador africano preferido, mas é um jogador de velocidade, um jogador que, pela seleção de Gana, né, enfim, é um jogador importante na seleção de Gana, assim como o irmão dele. É filho de um dos maiores jogadores da história também, de Gana. Enfim, faz seus golzinhos, tem a sua qualidade. Pelo Aston Villa, a passagem dele não foi lá tão boa, né? Não foi lá tão legal assim, quando ele jogou por lá. Foi no ano, inclusive, na última temporada do Aston Villa na Premier League, né, antes de voltar essa temporada. O Wilfried Zaha, que, enfim, é um grande jogador, tem muita qualidade, mas até agora em branco, né, na temporada. Resta ver aí o que podemos esperar aí do Marfinense, do Wilfried Zaha. Eu esperava mais, eu acho que muita gente esperava muito mais, inclusive desse time do Crystal Palace nesse sentido, né, por ter o Ayew, por ter o Zaha também, né. Eu acho que, enfim, o Zaha, se esperava mais dele, apesar de ser um jogador muito importante no jogo do Crystal Palace. Eu acho que nessa questão de gols e de assistências aí ele poderia estar fazendo mais, né? Com certeza, né? Uma decepção da equipe, principalmente para os torcedores do Crystal Palace. Poderia até formar mais uma dupla de ataque no futebol inglês de 2 africanos, né? Assim como o Mohamed Salah, Sadio Mané. Poderia ter aí o Ayew e o Zaha como grandes destaques, assim como outros grandes jogadores também, né? Dentro do futebol inglês e dentro do futebol europeu. Essas duplas estão dando muito certo de jogadores africanos. Mas não é o caso do Zaha nesse início de temporada, né? Ele que atuou no CAN, a equipe da Costa do Marfim, mas também não foi muito bem na competição e acho que continua nessa descendência aí de futebol que aconteceu desde o CAN até esse exato momento da temporada, né? Isso. Pela Costa do Marfim, quem foi bem no CAN, né, foi o Kodjia, que tá machucado. O jogador do Aston Villa tá machucado. Parece que deve sair do Aston Villa aí nesse mercado de janeiro. Só para encerrar, falando em Aston Villa, né, o gancho aí, vamos falar do Marvelous Nakamba. Caiu nas graças da torcida do Aston Villa, também muito pelo trocadilho óbvio do nome, mas caiu nas graças do torcedor do Aston Villa. Ele não teve, né, não tem números assim de gol ou assistência, mas é um jogador que vem evoluindo desde que chegou, nas partidas que faz, dá um equilíbrio muito bacana para o time, e que infelizmente foi vítima de uma atitude idiota de alguns torcedores do próprio Aston Villa, alguns cantos racistas, e que, enfim, o próprio clube repudiou, emitiu uma nota hoje muito bacana, dizendo que tem nojo desses cantos. Eu achei muito apropriado, e que abriu um canal de comunicação para que os próprios torcedores da Aston Villa denunciem, né, e falem, né, identificarem quem foi para ligar para o clube, para denunciar para o clube, tomar as providências mais severas possíveis, né, fazendo aqui uma tradução, e denunciar, né, esses racistas aí para a polícia, né, e a grande parte da torcida do Aston Villa, né, já começou a se movimentar para criar outras músicas, né, para justamente cobrir essa idiotice que fizeram, né, na partida contra o Norwich City, que o Aston Villa goleou aí por 5-1, com uma boa atuação do Nakamba. E também falar da influência que o Nakamba está tendo, né? No Zimbábue, o Aston Villa está sendo um dos times mais populares do Zimbábue graças ao Nakamba. Qualquer votação do Twitter do Aston Villa, ou enfim, de qualquer Twitter relacionado ao Aston Villa que tem o Nakamba ou Nakamba,
o Nakamba ganha disparado, porque o pessoal do Zimbábue vai lá e vota. Enfim, o engajamento com a Aston Villa é enorme. Então, eu achei muito curioso, resolvi até trazer isso, como o futebol vai aproximando times até o Aston Villa. Ele não é o time hoje em dia mais popular fora da Inglaterra, o time inglês mais popular fora da Inglaterra, apesar de ser um grande time, enfim, mas eu achei muito bacana esse envolvimento do pessoal de Zimbábue com o Aston Villa por conta desse maravilhoso jogador chamado Nakamba. Luiz Roberto queria gostar muito, hein, Matheus? Ele sairia tabelando pelo coração do Luiz Roberto. É matar o cara de amores. E dentro dessa pauta de futebol africano, né, a gente consegue até perceber com o nome do Nakamba ou Nakamba o quão é representativo, né, você vê um jogador do teu país. E aí a gente está falando sobre o futebol africano, que é muito mais expressivo, né, essa representatividade, muito mais importante ainda, de jogadores de países africanos nesses campeonatos, nessas grandes ligas, se destacando e tendo influência, né, sobre o seu povo. Acho que isso é fantástico para a gente compreender também. É uma das coisas mais importantes no futebol, que também se revelam muito hoje em dia, e principalmente através das redes sociais, que é a representatividade dos jogadores, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito forte, né? Eu acho que essa história, assim, eu fiquei maravilhado. Óbvio que a gente sabe que existe esse envolvimento, né? Enfim, o Salah mesmo, ele é um exemplo disso. Mas o Salah, por exemplo, ele joga no Liverpool, né? Ele jogou na Roma, agora joga no Liverpool. E a gente tem o Nakamba aí levando o Aston Villa para o Zimbábue. Eu achei assim, muito bacana. É legal ver que os africanos estão se sentindo representados num clube que ele não é, entre aspas, tão popular. E só tão popular fora da Inglaterra, né? E eu só queria adicionar uma coisa para encerrar um pouquinho esse assunto, né, do Nakamba, do Aston Villa. Foi muito interessante a resposta rápida do clube, até porque Birmingham é uma cidade com muita diversidade, né? Birmingham é a cidade onde o Aston Villa é situado, né? Enfim, o Aston Villa é um clube de Birmingham. É uma cidade com muita diversidade, você tem gente de todo tipo, de toda etnia lá, um caldeirão cultural, assim, um caldeirão multiétnico, vamos dizer assim. E realmente o clube ele tem que se posicionar, qualquer clube tem que fazer isso. Eu talvez esteja sendo um pouco mais exigente, porque eu sou torcedor do Aston Villa, e ao mesmo tempo que eu exijo uma postura do clube assim, eu fico feliz pelo clube ter tido uma postura rápida e com os termos que utilizou, né, de se sentir enojado com esses cantos, né? Independente de ser torcedor do clube ou não, tem que ser repudiado. Enfim, tem que ser repudiado por toda a comunidade do futebol. Então, acho que fica esse registro aí, né, da representatividade e dos clubes, né? Os clubes não são só aqueles 11 jogadores que entram e os 3 que vão entrar numa substituição, né? O clube ele tem todo um entorno, né? E eu achei bacana a atitude da Aston Villa por, enfim, fazer jus ali ao que ele pode representar, ao que ele representa para a cidade de Birmingham, e, enfim, externar isso para o futebol, né? Como um clube que pode ser, sim, aberto a multietnicidade, vamos dizer assim, não sei se eu estou inventando palavra, ao multiculturalismo, enfim, a aceitação de gente de todo lugar, de todo canto, de toda cultura. Falou e disse o Marcos aí sobre essa questão, né, do racismo, que infelizmente tem sido tema recorrente nos debates de futebol dentro do continente europeu, que a gente possa também sempre combater o racismo dentro do futebol e dentro de qualquer lugar da sociedade, né? Esse é o nosso papel. A gente dá sequência na nossa discussão de hoje sobre os destaques africanos no futebol europeu. Agora partiremos para a Bundesliga na Alemanha, onde
o nosso colega Matheus Soares separou alguns nomes que vêm ganhando espaço dentro da Liga Alemã. Então, eu começo pelo amador Haidara, do Leipzig, um volante novo ainda, tem apenas 22 anos e já é um cara experiente até, fez boas temporadas no Salzburg da Áustria, que é uma espécie de filial de clube parceiro do Leipzig da Alemanha, e que chegou agora, tem apenas 6 jogos e 1 assistência, mas eu tenho muita fé, muita esperança que vai ser um dos maiores volantes aí do futebol europeu. Já é um dos maiores africanos e o malinês já é um cara que já chama atenção pelo vigor físico, pela qualidade nos passes e vai ajudar muito mais o Leipzig ainda nessa caminhada aí da Bundesliga. Então, foi meu primeiro destaque pelo que eu vi dele nos jogos e pelo que vai evoluir ainda, porque o time é muito bom, é bem treinado, é organizado e é um cara que agrega, que tem ali do lado jogadores mais leves, que saem mais, que tem uma chegada boa, mas ele também alia muito o vigor físico com um bom passe e boas chegadas no ataque. O segundo nome, você quer falar alguma coisa sobre ele ou não? Ei, Matheus, o Haidara, para quem não conhece, não sei se tu concorda comigo, é um jogador que, pelo estilo de jogo e até fisicamente, é bem parecido com o Keita, né, do Liverpool. Isso é bem lembrado. E chegou um pouco para ser o substituto dele. E até se parecem um pouco futebol e fizeram o mesmo caminho. Então, o Leipzig fez uma contratação pontual ali com um nome que não foge do estilo do time. E por isso também vai ajudar muito também na evolução, no trabalho que será feito com ele. Não vai ser tão difícil, tão longo a adaptação dele. Então, meu segundo destaque é o lateral esquerdo Remy Bensebaini. Não sei se eu falei certo, porque minha pronúncia é ótima, como podem ver. É o lateral esquerdo do Borussia Mönchengladbach, que chegou em agosto ao time. Tem apenas 4 jogos e 1 assistência, mas é um jogador que já se mostrou útil ao time e que ajudou ao time a chegar na liderança da Bundesliga, que é um fato que não acontece há mais de 6 anos, se eu não me engano, e é um jogador para agregar muito, e já vem daquela escola da Argélia, com jogadores talentosos da seleção, e que não é só uma seleção com jogadores bons lá na frente, também atrás. E ele com certeza vai ser um ótimo nome da Bundesliga aí nessa temporada. Chegou agora, mas já é um cara que se destaca bastante. Campeão também, né? Atual campeão do CAN. Ele estava naquele elenco, né? Isso. Ele estava naquele time campeão. Uma seleção que encantou. Eu esperava menos também, mas foi uma seleção que se garantiu e foi até o final e foi uma seleção que destacou bastante. Eu gostei muito do que vi da Argélia e principalmente do Benasser, que joga no meu Milan. Esperavam muito do Mahrez, mas outros jogadores chegaram e mostraram que o coletivo ganha jogo, ganha campeonato. O meu terceiro nome é o Diadier Samassekou. Ele também é outro jogador, outro volante bastante talentoso e que se destaca da Bundesliga, que não é só Bayern e Borussia, mas é um jogador que chegou na Bundesliga e já mostrou logo de cara que é um jogador diferente, que é um jogador que vale muito o destaque, vale muito acompanhar. Apenas 23 anos, veio também do Red Bull Salzburg, do mesmo time que veio a Haidara, e é um time lá da Áustria que aposta muito nos jogadores africanos, que é sempre bom destacar isso, que lá agora tem um Patson Daka, que é um atacante que está se destacando muito e logo vai aparecer também numa liga maior, mas o Samassekou veio para o Hoffenheim. Aí ele tem 2 jogos, chegou em agosto por 12 milhões de euros, mas é um cara que gosto muito também. Vi alguns jogos do Salzburg na temporada passada. Ele foi um cara que
mostrou muito apoio, muito bons toques de bola. E defensivamente também é um cara que destaca, tem muito vigor físico. E é mais um nome malinês aí que... Malinês, a seleção de Mali, na verdade, tem ótimos nomes já espalhados pela Europa. Alguns já de mais idade, outros mais novos que chegaram agora. Mas está sempre revelando bons jogadores para o futebol europeu. E agora eu vou para a defesa, vou para a zaga, um jogador que já é mais velho, mais experiente, mas que na Alemanha ele se garantiu assim logo quando chegou, que é o Salif Sané, do Schalke 04. Ele veio do Nancy para o Hannover, ficou algumas temporadas, se destacou e logo foi para o Schalke 04 por 7 milhões de euros. Nessa temporada já tem 7 jogos, fez 2 gols e 1 assistência, que é um número bastante... É diferente para um zagueiro, né? Mas vindo dele assim a gente meio que espera, porque ele sempre faz bons jogos, faz boas temporadas e não está no Schalke à toa. O Schalke não é assim, a segunda ou terceira potência da Alemanha atualmente, mas é um clube que faz contratações, faz apostas interessantes em cada temporada e com ele não foi diferente. É um zagueiro seguro, alto, tem um ótimo jogo aéreo, tem um bom passe e não compromete. Então por isso vale o destaque. E o Schalke esse ano passado ele capengou bastante na temporada, mas esse ano eu aposto que vai melhorar, vai evoluir mais, vai melhorar. E o Pierre Koundé Malong, volante de 24 anos do mais, já tem 6 jogos e 1 assistência, chegou ano passado ao time alemão por 7 milhões e meio de euros. E é outro jogador da escola africana de volantes que vale muito o destaque, vale muito a pena acompanhar também, porque muitos tinham a visão de jogador africano daqueles que só partem com o lado físico, que só desarmam, mas isso está acabando, os jogadores são cada vez mais técnicos e cada vez mais obedientes taticamente, e com ele não é diferente. O próximo jogador que tem um destaque agora é o Kazim Adams, ganês de 24 anos, que está por empréstimo no Hoffenheim. É um outro zagueiro também muito alto, mas que também alia muito a técnica ao seu lado físico. E que destaca bastante, e eu acredito que após a temporada vai ficar no Hoffenheim, porque mesmo sendo um jogador que por empréstimo, ele é muito útil. Então, vale a aposta, vale o destaque. E é daqueles que se pode esperar de tudo também. Não é só vai na técnica, também vai também na raça, vai na vontade. Quando chegar no Harit ali, eu tenho um comentário. Beleza. Então, meu próximo jogador é o Kelvin Ofori, do Fortuna Düsseldorf. Time que surgiu agora na Bundesliga, mas é um time que também aposta muito nos africanos. E o Kevin Ofori, que é um meio ofensivo, tem apenas 18 anos, veio do Right to Dream. Nossa, meu inglês é ótimo. Time de Gana. Ele nasceu em 2001, fez apenas um jogo ainda pela Copa da Alemanha, e tem um gol. E é um nome interessante também para acompanhar, daqueles jovens que surgem, ganham algumas chances no time. Não tem muitas pretensões no campeonato, mas que marca por revelar jogadores e faz aquela ponte de jogador para outro time maior. E bom nome pro Football Manager também. Isso, fica aí a dica também que já no FM20 vai ter jogadores mais jovens que não tinha ainda no 19, por estarem em times que não tem no Football Manager, que já estão agora na base de dados, e vai ser um destaque a mais, que é daqueles nomes que o Borussia Dortmund, por exemplo, adora apostar. Surgiu até, falando um pouco do Camavinga, uma história que ele poderia estar se transferindo para o Borussia, porque a Puma poderia facilitar, porque tem gente envolvida na Puma que tem ligação com o Borussia e com o time do Camavinga, então surgiu esse rumor. Então é mais um caso aí de acompanhar e esperar por uma ascensão e saber que já vão logo surgir, por mudar para um time maior. E para finalizar, eu acho que é o nome mais interessante da Bundesliga, falando de
de África, que é o Amin Harit, de 22 anos, meio atacante do Schalke 04, que tá numa temporada incrível, já tem 4 gols e 4 assistências em outros jogos. Já está há 2 anos na Alemanha e está cada vez evoluindo mais. Tem aprendido muito taticamente, tecnicamente é indiscutível, mas o que importa ali no jogador para ele crescer no futebol europeu é taticamente. Ele faz o papel dele, quando está com a bola ele se garante, ele cria jogadas, faz gols, ajuda muito o Schalke. Mas tecnicamente, taticamente também ele tem ajudado bastante. Tem colocado o time aí nos eixos e o time vai evoluir muito com base no que ele vem apresentando e vem crescendo também. O Harit, Matheus, é aquele jogador, né, que quem já jogou Futebol Manager, quem já jogou FIFA, volta e meia via ele no Nantes, né? Ele passou, desde muito jovem, né, ele sempre foi cotado aí como uma das grandes promessas assim no campeonato francês, do futebol francês, né, da Liga Nacional, e esse Harit que eu vejo nessa temporada me parece muito mais maduro, né, como tu disse, desenvolveu seu futebol taticamente, apesar de que eu acho que ele ainda precisa ganhar um pouco mais de corpo, assim, no jogo físico, né, para jogar o jogo físico mesmo, apesar de que o futebol alemão ele é um pouco mais técnico do que físico, mas eu também acho que ele é um dos principais jogadores assim, a nível de potencial assim, no futebol alemão hoje, né? E bem interessante mesmo, cara. No Nantes ele era um jogador que já mostrava ser uma promessa, e agora aos 22 anos, apesar de parece que faz muito tempo, né, que a gente vê ele aí no Nantes, sendo cotado em algum clube, só tem 22 anos, mas parece que tem muito mais futebol ainda para evoluir e para mostrar para esse time do Schalke aí, que ganhou na rodada antepassada do Leipzig, né? Fora de casa e inclusive com o show do Harit, né? Então é um cara muito interessante assim, pra gente ficar de olho. Sim, e o bom do futebol europeu é isso, que o jogador que aprende taticamente, e o time também ganha muito com isso, ganha muito com a evolução dos seus jogadores. Então, o futebol africano é uma escola que traz muitas joias mesmo, e é sempre bom, sempre vale a aposta. Pouca gente valoriza, pouca gente olha, fala disso, mas é sempre bom falar disso com vocês, falar dos jogadores africanos que se destacam. E no próximo a gente vai falar mais e de mais jogadores ainda, com um número maior de jogadores, porque o destaque vai aparecendo a cada rodada, a cada temporada, e estamos aí para tratar de tudo. Só para terminar, Rubens, um destaque bem interessante e bem rápido, bem resumido mesmo, é que até a temporada passada eu achava que o ataque de Wakanda era Lacazette e Pierre Aubameyang, mas eu acho que eu mudei, cara, a minha opinião, cara, porque depois o trio Denis, Crépin, Diatá e Percival no Clube Brugge, que inclusive agora por pouco não venceu o Real Madrid pela Liga dos Campeões do Bernabéu, e vendo os números deles, a gente fica impressionado, porque vejam só, Denis tem 6 gols e 1 assistência, Crépin, Diatá 4 gols e 2 assistências, e Percival, o Neymar sul-africano, 3 gols e 4 assistências, ou seja, um trio de ataque do Clube Brugge aí, mais uma dessas ligas, né, que a gente fala da Liga Belga, que revela bastante jogadores africanos, e que eu ficaria bem de olho, assim, principalmente o pessoal que gosta aí de jogar um FM, que gosta de jogar um FIFA, eu ficaria de olho nesse trio aí bem interessante, que deve fazer mais barulho aí pela Europa, já que estão pela Champions League até o momento. Com certeza, né? A gente selecionou algumas ligas também, não foram todas, né, europeias ali, as de maior destaque. Selecionamos 4 e daí tentamos pegar os principais jogadores dessas ligas, mas no próximo episódio que a gente for fazer, né, sobre os jogadores que estarão se destacando aí nesse meio de temporada da Europa,
falaremos sobre as outras ligas, principalmente, né? Sobre o futebol espanhol, né? Sobre outros mercados que se destacam dentro da Europa e que a gente não teve espaço para abordar nesse episódio, até porque a gente teve uma longa duração aqui, né? Também discutimos vários nomes, vários jogadores, e acredito que o pessoal gostou, né? Ou vai gostar aí desse episódio, porque se você não conhece todos esses jogadores que estão se destacando, é sua oportunidade de parar e observar a partir da volta aí dos campeonatos nacionais e das ligas europeias e de estar acompanhando um pouco mais desses jogadores do continente africano que estão tendo protagonismo dentro da Europa. E hoje em dia, se você não acompanha essas ligas, né, principalmente essas mais emergentes, ou essas que não têm uma grande visibilidade de transmissão dentro dos canais de TV fechada ou TV aberta do Brasil, você pode consultar a internet que você consegue ver o compacto só desses jogadores, né? Também vai naqueles sites de estatísticas e consegue acompanhar também os números. Isso é muito importante, isso é bem interessante, né? Da gente sempre estar acompanhando aí, que é garantia na certa de que novidades você vai encontrar. Bom, e a gente chega na reta final desse 5º episódio do Mama África FC, debatendo aqui os destaques do futebol africano dentro do continente europeu, e queria agradecer na presença dos meus amigos que acompanharam todo esse episódio, começando com o Matheus Soares. Matheus, valeu aí pela companhia. Muito obrigado pela moral, pela conversa mais uma vez. Estamos de volta aí. Já estou ansioso pelas próximas, para fechar mais pautas, falar de mais destaques, falar de outros assuntos também ligados ao futebol africano e futebol europeu. E foi uma honra dividir o assunto com você, com o Marcos, com o Luiz. Vocês são feras, eu sou fã de vocês e estamos aí para ajudar. Eu mando um abraço pro pessoal daqui de Caratinga também, e pros meus primos do WhatsApp, galera que eu conheci do Rio de Janeiro. O Rio só me deu coisas boas nessa vida. Se eu parar pra falar um dia, eu vou ficar uma hora falando. Um abraço a todos e até a próxima. Opa, obrigado valeu pela moral aí. Também sou teu fã e muito obrigado pelas informações. Abração pro pessoal de Caratinga, que eu tenho certeza que tá te ouvindo a partir de agora, e você que virou colunista, né? Matheus Soares tá famoso, o cara tá muito famoso nas redes sociais. Um abraço, Matheus. E também mandar um abraço lá pro Luiz Fernando, esse aí diretamente mesmo do Rio de Janeiro, né? Muito obrigado pelas informações, pelo debate, pela companhia. É isso, Rubens, é isso, Matheus. Quem chegou até aqui no podcast, para você é uma vencedora, você é um vencedor, mas brincadeiras à parte, a gente espera, né, ter conseguido explanar assim, né, uma lista bacana. Ela não se acaba aqui, né, nesse debate, né, as rodadas vão continuar, tem os amistosos agora, né, do Brasil contra as seleções africanas, algo bem interessante de a gente acompanhar, né, porque alguns desses nomes que a gente colocou estarão muito provavelmente jogando contra o Brasil. E agradecer o pessoal, né, que sempre dá uma força aí, dá aquele RT, dá aquele curtir, né, o pessoal que gosta de futebol de fato, né, que acompanha e analisa o futebol independente de nacionalidade, independente de liga. E é isso, estamos aí, numa próxima a gente volta, e eu já vou agradecendo vocês novamente, ao Marcos também, e muito obrigado por compartilhar esse sonho que é o Mama África comigo. Tamo junto, galera. Abração, Luiz. E para finalizar, mas não menos importante, né, novamente, Marcos Carvalho, muito obrigado pela companhia, pelos debates, também as reflexões sobre esses jogadores aí dentro do futebol europeu. Valeu. Gente, mais uma vez, muito obrigado por terem me chamado aí. Estamos juntos, conseguimos, né, gravar. Peço desculpas aí, eu sei que eu de vez em quando eu falo mais do que eu devo,
mas o futebol africano ele nos inspira, né? Enfim, nos empolga, né? Então é isso, grande abraço para todos vocês aí, para você em Maputo, para o novo carioca aí, Luiz Fernando, e para o Matheus lá em Caratinga. Abraço para todo mundo, tamo junto, até uma próxima, galera. E antes de nos despedirmos, vamos novamente reiterar aí para o pessoal, para nossa audiência, seguir a gente no Twitter, lá no twitter.com/pontalanca, curtir a nossa página no Facebook, no facebook.com/projeto-pdl, e também, né, nos seguir no Instagram. Você pode procurar lá, vai encontrar, que é a última novidade aí do Ponta de Lança dentro das redes sociais, no Instagram também. Então nos acompanhe nas redes sociais, porque daí você vai saber todas as informações e novidades sobre o projeto. E também, né, não deixe de assinar o feed lá nos agregadores de podcasts em que estamos habitando, né? Lá no Anchor, no SoundCloud e no Castbox, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente disponibiliza também os nossos EPs por lá. Bom, estamos finalizando o 5º episódio do Mama África FC. Agradecemos a companhia de todos vocês que nos escutaram e sempre reiterar, né, no nosso final aqui do Mama África FC, que paixão por ousar, esse é o lema do Ponta de Lança. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.